Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Exu Leonan, eu tenho 30 anos de convivência na religião, 21 de iniciado e 10 como sacerdote. Eu estou aqui em Salvador, Bahia, Brasil, e hoje o tema a ser citado é sacerdócio, riqueza e prosperidade. E um detalhe, no vídeo passado eu tinha comentado, eu vou falar para vocês porque eu sempre dou minha referência de comentar o vídeo. E hoje eu vou fazer porque o tema do vídeo é muito pertinente a gente falar isso. Então, logo depois da nossa vinheta, a gente vai comentar sobre sacerdócio, riqueza e prosperidade. Eu vou aqui e volto já. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado por clicarem aí no seu like ou no seu dislike, por explicarem por que você não gostou do vídeo. Então vai assistindo até o final. E antes de eu comentar sobre sacerdócio, riqueza e prosperidade, se for necessário que antes disso eu explique para você um conceito do que é religião. Eu estou falando aqui no geral, não estou me referindo ao Exexelakba, ao Essinhebila ou ao Candomblé. Não, eu estou falando aqui no contexto geral. Então, quando você escuta a palavra religião, ela vem da palavra do latim, que é religare, que é religar você a alguma coisa, a uma crença, a uma sensação, religar você a uma fé. E o que é a fé, se nada mais, nada menos do que acreditar naquilo que você não vê, mas naquilo que você sente. Isso é religião, isso é fé. Em outro ponto, você olhando para a religião, agora que eu já sei que a palavra religião significa religare, eu quero entender ainda mais profundamente o que é religião. A religião é um fenômeno humano, da necessidade do ser humano. Desde os primórdios dos tempos, os homens têm a necessidade de andar em grupo, porque eles se sentem mais seguros. E andar nesse grupo, para ter essa sensação de segurança, você precisa ser aceito. Então, a partir do momento que você está no grupo e você quer ser aceito, há um fator psicológico nesse processo. E, obviamente, por ser psicológico, também há um fundo social, porque eu quero ser aceito naquele grupo. Eu quero socializar com aquele grupo. E, obviamente, é um processo político, porque líderes irão surgir ali. E quando a gente está falando aqui desse grupo, e esse grupo tem uma função religiosa, esses líderes serão chamados de sacerdotes. Vamos dar um exemplo mais claro ainda. Vamos falar do clero católico. E como é que esse clero ele é criado? Ele é passionado. Existem líderes em linhas de ascendência. Então você tem padre, bispo, arcebispo, até chegar o papa, dentre outros, caberlengo, dentre outras coisas dentro da religião católica. Mas é a referência mais saudável que a gente tem, porque é o que a gente está acostumado. É uma religião europeia que veio para aqui para o Brasil, trazida pelos portugueses, e costumes até dentro da nossa religião, como por exemplo, tomar a bênção para beijar a mão, é um costume dos párocos da Igreja Católica. Você vai falar com o padre, você beija a mão do padre, ele não beija a sua mão, porque ele é o padre. Ele detém o conhecimento, ele sabe o conceito filosófico, teocrático, antropológico. E agora a gente vai falar a respeito disso. O que é o conceito teocrático? Do teocrático vem o estudo da religião bruta. Eu quero entender de onde foi que vem. Qual é a teologia, a história que eu estudo aqui? O que é o Pentateuco? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu esmiuço isso? Para que eu possa ser um sacerdote. Subentende-se que o sacerdote, ele sabe mais do que a pessoa que ele está mestrando ali, que ele está ensinando e trazendo a palavra. Ele é o mestre, ele tem o conhecimento, por isso ele é o sacerdote. Logo, para que ele tenha esse conhecimento, ele vai entrar em todas as áreas da religião dele e na religião de outras pessoas, até para que ele possa tecer comentários com a congregação dele. E o que é a congregação? São todas as pessoas que compartilham da mesma crença e da mesma fé, que estão sempre reunidas naquele local, naquele
ambiente que chamaremos de igreja ou de templo. Estamos falando aqui no geral. Se eu tenho um templo, se eu junto pessoas a fim de tocar o sagrado, isso é um templo. Seja ele de Wicca, de bruxo tradicional, candomblé, evangélico, de qualquer denominação, é uma congregação, são várias pessoas juntas por um só motivo. Isso ficou bem claro para vocês aí, né? Pá, beleza. E aí agora a gente vai falar do sacerdócio, da nossa realidade, da nossa religião, que é ou candomblé, ou xexé lagbá, ou Essien-Bíblia, ou religião tradicional urubá, ou candomblé, ou umbanda, ou quibanda, seja lá o que for que você escolheu para sua vida, porque isso se identifica melhor com você. E cada religião, cada processo desse tem o seu tempo, tem o seu entendimento, tem a sua política. Qual é a política do xexé lagbá ou a política de acreditar em Ifá? Existem famílias, por exemplo, que eles dizem o seguinte: dentro de 5 anos, essa pessoa tem que estar preparada, ter o conhecimento suficiente para poder ser um babalaô que está atendendo pessoas. Esse sacerdote de Ifá, ele tem um conhecimento profundo sobre a religião teocrático, ele tem um conhecimento filosófico, antropológico, ele sabe dos efeitos de dentro de cada sociedade, de cada família que professa Ifá e de outras religiões. Dessa forma, ele vai mestrar o Aô. Se o Aô tem um Odu para ser um babalaô, ele será ensinado, porque a função de um Aô é aprender, aprender e aprender. E quando ele se torna um babalaô, ele tem pura obrigação de zelar dele, zelar dos irmãos, zelar do sacerdote dele e do nome da família, que nunca e jamais poderá ser desonrado, porque isso vai refletir até no Egungun mais antigo da família dele. E há um respeito e há um entendimento filosófico muito grande dentro da religião. Mas o candomblé é diferente? Não, o candomblé ele não é diferente. Ele era do mesmo jeito. Mas qual foi o tropeço no meio do caminho? Vamos entender então agora o que é riqueza e o que é prosperidade dentro do nosso sacerdócio. Bom, se eu acabei de dizer que na tradição iorubá, essa prosperidade do ensinamento, essa prosperidade de passar conhecimento, se resume no seguinte: quando eu sou próspero, é quando eu acumulo várias energias positivas, energias essas que me fazem transitar no meio de várias pessoas, conhecer várias pessoas, ser aceito por várias pessoas e ser beneficiado por essas pessoas, porque trocamos interesses em comuns e eu terei uma vida plena e saudável. Ser rico é acumular bens durante a vida sem que haja uma preocupação de como é que eu acumulo esse bem ou não. Na tradição urubá, vai me ensinar que eu preciso ser honrado, eu preciso ser limpo. Eu entendo que a minha palavra tem peso. Nós trabalhamos com o elemento de magia chamado ar. E quando a gente fala, quando a gente professa, alguém escuta. Por isso a gente aprende que na tradição nós não podemos usar o nosso ofó para mentir. Nós aprendemos que um sacerdote tem a boca para abençoar e não para espraguejar, porque eu comi coisas, eu jurei coisas, eu prometi coisas que do qual me impedem de ser uma pessoa de índole ruim. Eu preciso me policiar o tempo inteiro, porque eu, sacerdote, tenho um poder espiritual diferenciado das outras pessoas. Mas o candomblé era da mesma forma. E onde foi que essa derrapada aconteceu? Como eu disse, na tradição, me obriga a estudar, aprender e aprender e aprender e conviver dentro do meu ebé com o meu sacerdote, a fim de aprender muito mais. E aí, a derrapada do candomblé foi quando ele começou a se transformar no candomblé gourmet, onde você escolhe como deve ser e como eu quero. Não, porque eu quero fazer santo hoje e amanhã eu quero ser um sacerdote porque eu acho bonito botar a roupa, eu acho bonito botar a bata, mas eu tenho preguiça de estudar, eu não tenho interesse em estudar. Por que que eu vou fazer então? Eu vou viver de fama de quem já se foi. Ah, mas eu sou neto de fulana de tal, de assim, assim, assado. Isso é muito feio. A fama
era de fulana de tal, de assim, assim, assado. E por que ela teve fama? Porque muito provavelmente quem iniciou ela passou conhecimentos muito profundos e ela conseguiu se destacar no meio da religião, que é tão difícil que isso aconteça, porque nós sofremos ataque das próprias pessoas de dentro de nossa casa, da nossa própria comunidade. E quando um consegue levantar a cabeça, tem outro querendo bater. Mas isso só acontece para quem não foi mestrado. Isso só acontece para quem não tem um sacerdote que faz questão que você aprenda. Isso é ser sacerdote. Mas qual é o erro que está acontecendo na religião hoje? As pessoas estão querendo atropelar o tempo que é necessário. Por exemplo, eu tenho como referência a minha iniciação em 1997 por Babá Coculê, seu Gilmar de Obatalá, do terreiro de Cajazeiras, exatamente no bairro chamado de Jaguaribe, que fica ali atrás do Atacadão, onde eu fui iniciado no ano de 1997, com a minha Dofonitia de Oxum e uma Famo de Nanã. Essa é a minha referência. Saí da casa do meu primeiro sacerdote, que me iniciou para o culto de Oluaê, e fui para a casa do meu segundo sacerdote, seu Jorge de Mutalambô, em 2004, onde me iniciou para o culto a Exu, aonde eu recebi o nome de Exu Laionã. Mas em 2012 me foi ofertado meu Oiê, porque eu nasci para ser sacerdote. Mas eu convivi nessa casa, eu aprendi, eu soube como era que funcionava o andamento dentro de uma casa de Angola, ainda que fui recolhido no Queto, porque meu sacerdote tem conhecimento suficiente para tanto. Então aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa com meus irmãos, aprendi a rezar no Queto, no Angola, no Jeje, porque convivi dentro da casa. Poderia ter convivido muito mais ainda, como eu convivi na tradição pouco tempo, mas aprendi muita coisa. E não digo que sei muita coisa porque nada sei. Eu estou aprendendo conforme o tempo e desenvolvendo meu sacerdócio por convivência. Mas como eu dizia, esse convívio é muito importante e se faz muito necessário. O AO que é iniciado hoje, em 7 anos, sem conviver na casa de candomblé, todo dia, aprendendo, limpando o frango, pé no chão, pintando a casa, tirando o mato, sentando com o sacerdote para aprender, sendo sabatinado, ele pode aprender dentro de 7 anos. Mas será que é isso que acontece? Dentro de 7 anos, o AO de hoje ele é iniciado, ele precisa sair para trabalhar, ele faz faculdade, ele quer ter informação, ele vai buscar na internet e não com o sacerdote dele, vai acumular aprendizados que às vezes não servem para nada. E vamos entender aqui só um processo. Quando eu estou falando do AO que é iniciado e não convive dentro da casa, eu vou dar um exemplo muito mais lógico. Vamos falar de um médico. Ele acabou de entrar na faculdade de medicina, ele sabe que o estudo dele tem que ser integral, de manhã, de tarde, de noite. Ele vai estudar 8 anos para se formar médico. Ainda assim, ele é apenas um formando. Dos 8 anos que ele estudou, ele vai fazer mais 2 de residência, que ele ainda é médico residente. Depois ele vai fazer mais 4 de especialização, aonde ele escolheu. Só aí são 14 anos. E dentre esses 14 anos, ele sempre será assistido por médicos mais velhos do que ele. E você acha que esse exemplo que eu estou dando não tem nada a ver com a nossa religião? Obviamente que tem. O IAO, ele é igual médico iniciante, ele está aprendendo. Principalmente quando esse IAO tem Odu para ser um sacerdote. O sacerdote dele tem por obrigação, se é que o sacerdote dele sabe hoje, né? Que hoje está muito difícil. Se o sacerdote dele tem um conhecimento teológico, psicológico também, tem um conhecimento político, tem um conhecimento antropológico da nossa história de orixá, da nossa comunidade, da nossa vida, tem um conhecimento herbário, que é o conhecimento de folha, para poder passar esse conhecimento, ensinar para esse novo iniciado o caminho que ele deve andar, para não se desviar dele, para não desonrar o nome da família. Quando ele sabe disso e quando ele ensina para o AO, esse AO será apto a ser um sacerdote. Porém, esse entendimento e esse conhecimento
você só tem respeitando essas regras. Seus 3 anos, fez iniciação, pagou a obrigação de 1 ano, convive na roça, aprende. 3 anos ele está ali dentro da roça, ele está aprendendo, ele está sendo assistido pelo sacerdote dele, porque ele nasceu com o odor de sacerdócio. O ensinamento dele vai ser diferente dos demais. E quando ele fizer idade o suficiente, que o sacerdote dele julgar necessário e que ele está apto a ter uma casa aberta para que não desonre o nome do iniciador dele ou da iniciadora dele, sacerdote ou sacerdotisa, esse rapaz que foi iniciado, ou moça, pode abrir uma casa com tranquilidade, porque ele foi preparado para isso. Ele aprendeu como se fazer. Ele aprendeu ofó, ele aprendeu magia, ele aprendeu da história, da psicologia da nossa religião, da antropologia, dos costumes que cada povo tem e que cada orixá tem. Ele entendeu que o processo religioso dele é diferente das outras pessoas. Ele foi mestrado para poder mestrar. Ele continuará sendo assistido pelos mais velhos dele, a fim de que ele sempre faça um bom trabalho, para que ele seja um bom médico das folhas. Porque a nossa diferença para um médico de hospital é nenhuma. Nós também trabalhamos com magia de cura. Nós também trabalhamos com o corpo do ser humano. O que o médico faz no corpo, a gente faz no perispírito de uma pessoa, que é a sua áurea energética. Não tem diferença entre o médico e os sacerdotes da nossa religião. Obviamente, cada um com sua competência diferenciada. E por que eu sempre falo que eu tenho 30 anos de convivência na religião? Porque realmente eu tenho 30 anos. Eu tenho referência, como eu já falei. Meu primeiro sacerdote, que me iniciou em 1997, o segundo sacerdote, que me iniciou para o culto de Exu em 2004, que também me deu meu oiê em 2012, e que hoje eu faço parte de uma outra família de axé, onde eu paguei minha obrigação de 14 anos, e que provavelmente eu pague a obrigação de 21 anos, porque essa é a filosofia do candomblé. Mas segundo a tradição, essas obrigações não são necessárias, e sim a satisfação de que meu orixá tem parar comigo, com a minha casa e com meus filhos, e que me deixam entrar num processo de entender o que é riqueza e o que é prosperidade, do que é entender que ser próspero é melhor do que ser rico. Ah, mas aí você está tomando uma postura de boçalidade. Eu não estou sendo boçal. Eu sou igual às pessoas que não são clandestinas. Eu sou igual a essas. Pessoas que têm história, que têm raiz, que têm nome, e que se preocupa com o nome que ela carrega, e que se preocupa em zelar do nome do sacerdote que iniciou ela. Eu sou igual a essas pessoas. Isso não é boçalidade. Agora, talvez as pessoas achem estranho, porque hoje em dia a gente só vê pessoas que são clandestinas na religião. Faz o santo ontem, toma DK hoje, e sai fazendo bagaceira na vida das pessoas. A função do sacerdote é como a função do médico. Nós trabalhamos com vidas, e é nossa obrigação ter um entendimento filosófico, teocrático, psicológico, histórico, para não sair fazendo bobagem em ninguém. Eu me chamo Exu Leonan, 30 anos de convivência, 10 como sacerdote e 21 de iniciado. Obrigado por você estar aqui comigo e até o próximo vídeo, que o tema é qualidade de orixá. Será que existe? Eu vou aqui e volto já, e até o nosso próximo vídeo. Ara o bebê tiriri lonã. Exu tiriri, ara o bebê tiriri lonã. Exu tiriri.